Ao tornar a Coreia do Norte um parceiro indispensável da Rússia, Kim Jong-un colocou seu país em sua melhor posição geopolítica da história. A Coreia do Norte é uma das nações mais atrasadas e isoladas que existem. Governada por um culto de personalidade familiar, a família Kim reina suprema desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, parte da Revolução Comunista Global liderada pela extinta União Soviética ao final da Guerra Fria, o regime praticamente abandonou suas pretensões comunistas e se tornou simplesmente um regime autoritário e hereditário, liderado por homens tão implacáveis quanto poderosos. O opressivo estado policial dos tempos comunistas persistiu, mas os dias de clamores por um paraíso dos trabalhadores ficaram para trás. Agora, um homem e sua família governam acima de todos os outros e desfrutam de um nível de adoração quase religioso por parte de seu povo cativo, a maioria dos quais viveu sob o domínio da família Kim por tanto tempo que desconhece completamente o mundo exterior. Durante muitos anos, tudo indicava que o isolamento da Coreia do Norte continuaria. De fato, apesar de estar nominalmente alinhada com a China e a Rússia, bem como com outros estados párias como o Irã e a Venezuela, Pyongyang parecia estar em uma situação estratégica delicada, em parte autoimposta, da qual não conseguiria escapar tão cedo. Isso se tornou ainda mais evidente após a morte de Kim Jong-il, o segundo membro da família Kim a governar a Coreia do Norte com mão de ferro, e sua ascensão ao poder de seu jovem filho Kim Jong-un. Efetivamente, quando Kim Jong-un assumiu o poder, forças dentro de Pyongyang, alinhadas à China, buscaram controlá-lo nos bastidores. Imediatamente, o jovem Kim demitiu seus conselheiros alinhados à China, como seu tio, com uma eficácia brutal que causou ondas de choque até mesmo nos corredores do poder em Pequim. Kim sinalizou que não seria apenas um fantoche de Pequim, assim como não permitiria que seu país fosse intimidado pelos Estados Unidos. Então veio o grande rompimento nas relações entre a China e a Coreia do Norte. Em 2017, em um aeroporto na Malásia, uma equipe de assassinos norte-coreanos usou uma arma biológica para assassinar o meio-irmão de Kim Jong-un, Kim Jong-nam. Sem que muitos soubessem na época, o outro Kim, esse assassinado, era protegido por uma equipe de guarda-costas composta principalmente por chineses. Isso porque ele estava sendo preparado por Pequim para substituir Kim Jong-un discretamente, garantindo que os chineses continuassem a exercer o mesmo controle sobre Pyongyang que tinham durante o governo de Kim Jong-il. Kim Jong-un conseguiu impedir o plano mais uma vez. Isso então levou ao evento mais estranho do primeiro mandato de Donald Trump, a reaproximação com a Coreia do Norte. Depois de inicialmente se envolver em uma acirrada troca de farpas nas redes sociais, claro, essa disputa digna de reality show terminou com um arrefecimento geral das tensões. Obviamente, isso acabou quando Joe Biden se tornou o 46º presidente americano, embora já estivesse em processo de deteriorização no final do primeiro mandato de Trump. É muito provável que o que aconteceu durante o primeiro mandato de Trump tenha sido uma manobra estratégica de Kim para se livrar da pressão da China, que nunca confiou totalmente nele por temer não conseguir controlá-lo completamente. Mas os americanos, sob o governo de Biden, não estavam interessados em negociar com Kim sobre sua insistência em adquirir armas nucleares. Eles então tentaram colocá-lo de volta na posição estratégica em que o haviam colocado.
Então veio a guerra da Ucrânia e a maior oportunidade para Kim garantir que jamais pudesse ser colocado novamente dentro da caixa em que o Ocidente havia selado seu regime por tantos anos. Reconhecendo que o mundo estava entrando em uma era tripolar de política entre grandes potências, na qual os Estados Unidos em declínio, uma Rússia ressurgente e uma China em ascensão competiam entre si, Kim manobrou seu regime para perto da Rússia. A Rússia precisava de mão de obra e apoio material no momento em que estava envolvida no que Moscou considerava uma luta existencial com a OTAN sobre o destino da Ucrânia. Reconhecendo essa oportunidade única, Kim fez um acordo duro com Putin. Em troca de envio de tropas norte-coreanas para serem usadas pelos russos como bucha de canhão nos campos de batalha da Ucrânia e pelos grandes estoques de munição e armas de Pyongyang, Moscou forneceria à Coreia do Norte projetos de armas avançadas e outras tecnologias para modernizar rapidamente as forças armadas norte-coreanas, numerosas, mas atrasadas. A guerra na Ucrânia e o papel desestabilizador primordial dos Estados Unidos nesse conflito levaram a China a se aproximar da Rússia. Assim, a Coreia do Norte não só conseguiu o apoio incondicional da Rússia, como também pôs fim às manobras secretas às quais a China submetia o país desde a ascensão de Kim Jong-un ao poder. Tudo isso prova que, ao contrário da imagem que o Ocidente tem dele como um ditador azarado, rechonchudo e perpetuamente isolado, Kim Jong-un é um mestre estratégico astuto, embora brutal, que fez mais para promover os interesses de seu regime no cenário global, possivelmente mais do que seu avô, o fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung, ou seu pai. Há muitos rumores de que Trump espera restaurar suas boas relações anteriores com Kim Jong-un. Ao contrário do que ocorreu durante o primeiro mandato de Trump, no entanto, Kim parece não se importar, visto que agora consolidou uma aliança com a Rússia, na qual possui grande influência e, por extensão, um entendimento com Pequim. Num momento em que a posição americana no mundo está em colapso, Kim Jong-un não deve ser subestimado ou descartado como apenas mais um tirano insignificante. Este homem é um excelente estrategista sério hoje em dia e não será fácil apaziguá-lo. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, nos incentive deixando seu like, assinando o canal e compartilhando. Isso realmente ajuda o canal a crescer e a cada dia produziremos vídeos com maior qualidade, bem como notícias atualizadas. Se Deus nos permitir, até o próximo vídeo. Forte abraço!